trazer o Valmir Lopes. O Valmir já entra trazendo pra gente as informações do CSE, do Tricolorido, pra gente discutir também. E aí a gente fala da Série D, né? Do Grupo A4 também, que tá embolado. Tá começando a embolar, hein? Tá começando a embolar, principalmente o pelotão da frente. Valmir Lopes, que tem detalhes, as informações do CSE, do Tricolorido, Valmir. Muito bem, a equipe do CSE trabalhou na tarde de hoje no estádio municipal Goleiro Quebrangulo, na cidade vizinha de Quebrangulo, aqui no interior do estado. O técnico Leandro Campos não poderá contar com duas peças importantes: o goleiro Pedro Campanelli em todas as partidas do CSE, tanto no Campeonato Alagoano, bem como na Copa Lagoas e agora na Série D. Esse goleiro tem sido o destaque principal da equipe tricolorida, não só pelo pênalti que defendeu na última quarta-feira em Petrolina, mas é que realmente ele tem feito a diferença no elenco do CSE aqui da cidade de Palmeira dos Índios. Um outro atleta que também vem em uma crescente é o lateral direito Thales, mas aí o técnico Leandro Campos, para o lugar do Pedro Campanelli, tem o excelente goleiro também, que é o Diogo, que fez uma belíssima temporada pelo Esporte Clube Penedense. Tem também o jogador Pinheiro, ele que vem no banco de reservas, sempre aproveitado e tem dado conta do recado. Mas a boa notícia mesmo é o jogador Tender, ele que foi suspenso, não jogou na última partida e agora já está à disposição do técnico Leandro Campos, jogador do Jefferson Recife. Esse permanece entregue ao departamento médico do clube tricolorido aqui da cidade de Palmeira dos Índios. A dúvida é se o Leandro Campos vai entrar no ataque com a dupla que começou jogando contra o Petrolina, que foi justamente o Tata Baiano e o Índio. No meu ver, ele deverá entrar com Giovani, já que quando o Giovani entrou na segunda etapa lá em Petrolina, ele realmente incendiou a partida, onde o CSE teve mais domínio da bola. E com isso, acredito que amanhã o técnico Leandro Campos poderá optar pelo jogador Giovani. Ele que também, além de jogar como atacante ou meio atacante, ele atua como lateral. E com isso é um jogador importante para a equipe do CSE. A provável escalação do CSE para enfrentar a equipe do Sergipe amanhã. Aliás, o CSE amanhã precisa vencer para fazer as pazes novamente com a torcida, porque a derrota sofrida lá em Aracaju deixou o torcedor chateado, porque o Sergipe não venceu ninguém, somente venceu a equipe do CSE. Mas amanhã a história é outra. O CSE focado, o técnico Leandro Campos vai colocar realmente a equipe para jogar e jogar com muita velocidade. O goleiro, o Diogo, na lateral, jogador Pinheiro, a dupla de zaga, Diego e também Giovani. Na lateral esquerda, o jogador Felipe Ramon. Meio campo da equipe do CSE poderá formar com o Cláudio Van. Ainda temos os jogadores Trindade, o Edinho e ainda o jogador Luiz Fernando. A dupla de ataque poderá ser o Tata Baiano e o Índio, ou Tata Baiano e o jogador Giovânio, repito, jogador que fez uma boa partida no segundo tempo, entrou e com isso fez uma boa partida pela equipe do Tricolor aqui de Palmeira dos Índios. O torcedor que comparecer, que comprar o ingresso ao preço de R$20, vai poder levar a mãe, vai poder levar a namorada, a esposa, a amiga, enfim. De qualquer forma, não deixa de ser uma promoção feita pela diretoria do Tricolor aqui da cidade de Palmeira dos Índios. Técnico Leandro Campos, que vem trabalhando com esse elenco, que vem, acima de tudo, dando oportunidade também a alguns atletas que ainda não tinham atuado, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro, está conosco e fala pra gente como está a expectativa do CSE para essa partida contra o Esporte Clube Sergipe, 17 horas da manhã, no estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios. Vamos acompanhar na tela. Olha, nós estamos vindo de 2 jogos, uma vitória em casa e um empate difícil fora de casa.
E nesse momento, né, que a equipe está conseguindo ter esse bom desenvolvimento, ou essa fase boa, nós jogamos agora contra a equipe do Sergipe, um jogo muito importante para as nossas pretensões a nível de classificação. Jogamos nos nossos domínios, na nossa casa. Então é muito importante que o torcedor, nessa hora que nós mais precisamos da sua ajuda, ele possa estar conosco. Ele possa estar no sábado, no estádio, nos incentivando, nos torcendo para nós e também nos cobrando, naturalmente, para que a gente possa, nesse jogo, tentar buscar o G4. Hoje nós estamos na 5ª colocação do campeonato e que se nós conseguirmos essa vitória, com uma combinação de resultados, nós podemos chegar ao G4, o que seria sensacional para as nossas pretensões com relação à nossa classificação. Então, torcedor, sei que é difícil, sei que talvez o tempo não ajude, mas nós fazemos futebol para vocês, e se vocês estiverem conosco no jogo no sábado, com certeza será um motivo a mais de nós corrermos para que o torcedor possa voltar para suas casas com um bom resultado e alegre pela sua equipe. Um grande abraço e nós aguardamos vocês. Muito bem, obrigado, portanto, ao técnico Leandro Campos, que faz assim uma convocação especial ao torcedor palmeirense. É por ser que amanhã seja o dia estiado, que não caia chuva à tarde, porque no sábado passado realmente choveu durante toda a partida diante do Petrolina, quando o CSE jogou e venceu pelo placar de 2-0. São essas as principais informações da equipe do CSE, que, repito, está focada e vai buscar o G4 a partir de amanhã. Segundo aí o técnico Leandro Campos, a confiança é muito grande por parte do elenco, e agora o torcedor também vai manter essa confiança para com o CSE nessa partida diante do Sergipe. Muito bem, valeu, Valmir, trazendo as informações aí do CSE. A gente entra nessa discussão aí, o CSE que tem parado difícil pela frente, já que tem que ter a revanche, né? Perdeu outro confronto para a equipe do Sergipe agora, e diga-se de passagem, a terceira partida, André, do El Brigodon, do Leandro, né? Pode ser, vai enfrentar o último colocado, um time que não vence algumas partidas, que tá muito mal na Série D, mas pode ser um jogo traiçoeiro. É um jogo traiçoeiro que toda a Série D tem. É aquele jogo que você tem que estar com a concentração mais elevada, porque achar que vai ganhar, por exemplo, do Sergipe, porque o Sergipe é o último colocado, pode ser que dê errado. Então o comportamento, a postura, a iniciativa do jogo tem que ser toda do CSE, assim como foi no jogo contra a equipe do Petrolina, quando o CSE venceu no próprio Juca Sampaio por 2-0. O Valmir traz uma informação importante, que é inclusive nessa configuração do ataque do CSE. O Giovani entrou muito bem no segundo tempo contra o Petrolina lá em Petrolina, e acredito que cria uma dúvida também na cabeça do técnico Leandro Campos, porque é um jogador muito agudo, é um jogador de velocidade, é uma válvula de escape da equipe do CSE, só que ele tem que inverter o Tata Baiano. E pela entrevista que ele nos concedeu aqui para o Futebol Show, ele disse que não gosta do Tata Baiano centralizado, gosta do jogador mais pela beirada. E aí vem uma dúvida, porque o Giovani tá muito bem, mas o Tata faz a função. Ele não é um camisa 9 de ofício, não é um pivô, é um jogador de mais versatilidade, mais mobilidade. Então eu acredito que a principal dúvida do técnico Leandro Campos vai ser essa. Quanto a Pedro Campanelli, Diogo vai ser titular. Quanto ao lado direito com o Thales, o Pinheirinho é o substituto de imediato do Thales, porque é o outro lateral direito do grupo. Então a minha expectativa é de que seja um CSE com a mesma postura daquele jogo contra o Petrolina. Vai estar jogando em casa, o torcedor certamente agora com mais confiança, e os jogadores entregando também algo diferente para os torcedores. Creio que o Juca Sampaio pode sim se tornar uma fortaleza, como disse o Videlano no seu destaque, mas acredito que a dúvida principal do Leandro é essa: ou o Tata Baiano centralizado, ou ele pode colocar o Indy, mas eu acredito que vai ser o Giovani e o Tata mais centralizado para ter mais mobilidade no campo de ataque, até porque o Sergipe deve vir jogar não de peito aberto,
Ele não tá jogando assim nem em Sergipe, nem no Batistão. É um time que espera mais o adversário. Então, jogando fora de casa, fora de Aracaju, certamente vai esperar mais a equipe do CSE. E aí vem a mobilidade necessária do ataque, ou com o Giovani e com o Tata, para tentar confundir essa marcação da equipe do Sergipe e o CSE, que é um time que ataca com muita gente, como foi contra o Petrolina, por exemplo. O Leandro explicou inclusive o que ele propôs para os jogadores. Atacava no 4-2-4 e ainda com a chegada do Trindade. Então eram 6 jogadores no campo defensivo do Petrolina naquele jogo, e eu acredito que a iniciativa vai ser mais propositivo contra a equipe do Sergipe. Mas eu repito, concentração vai ter que estar lá no último nível, o nível de atuação também, porque pode ser um jogo traiçoeiro. Apesar do Sergipe estar muito mal na competição, pode ser que ele complique a vida do CSE. O que o CSE tem que fazer é não deixar se impor e ter toda a iniciativa através de uma postura agressiva amanhã lá no Juca Sampaio, Tony. Para essa rodada, né, Tony? Para essa rodada. Eu não quero ser chato nem pessimista em relação a isso, mas a gente precisa pensar que, mesmo que o CSE alcance essa vitória no jogo de amanhã contra o Sergipe, onde que vejo que será realmente um resultado muito bom, a competição prossegue. E os atletas, no entendimento da sequência da competição, até com o trabalho do técnico Leandro Campos, é fundamental manter essa regularidade. Quando a gente coloca aqui que o CSE tem uma necessidade de transformar o estádio Juca Sampaio em um fator determinante para essa classificação, não é por conta somente desse elenco, não é por conta também só dessa Série D do Campeonato Brasileiro, é porque tem sido assim nos últimos anos. O CSE tem sido uma equipe que, quando a gente acha que vai, o CSE não vai, quando joga no Juca Sampaio. Então eu acredito que para esse jogo contra o Sergipe vai muito em cima também da linha de raciocínio daquilo que o André colocou. Se nós olharmos o Sergipe pelo momento que se encontra, e sei que nós não olhamos dessa forma, dá para você avaliar a posição de tabela como um ponto que pode ser considerado determinante. Você precisa considerar isso, sim. Eu não estou dizendo que a gente não tem que considerar o fato do CSE enfrentar o Lanterna do grupo e ter uma tendência muito maior de vencer o jogo. Mas a gente não pode chegar e dizer que esse é o principal fator para que a equipe do CSE venha alcançar um resultado positivo. Até porque eu gostaria de lembrar, sem ser o advogado do diabo, mas sendo, que quando o CSE enfrentou a Jacuipense, que perdeu o jogo no estádio Juca Sampaio, o CSE enfrentou uma Jacuipense num momento muito diferente do que essa Jacuipense que é hoje. Ou não era naquela oportunidade? Para mim, a arrancada da Jacuipense nessa primeira fase da Série D ficou marcada a partir daquele jogo contra o CSE. Porque na partida anterior a Jacuipense tinha perdido para o Asa. Entendeu? Então vejo que nessa situação de enfrentar o Lanterna do campeonato, né, desse grupo 4, é bom para o CSE? Claro que é. Mostra que o trabalho do Leandro Campos começa a ganhar, né, esse lado motivacional por parte dos atletas. É importante, sim, mas é preciso dentro de campo que os resultados também aconteçam, para que o CSE possa entrar nesse G4 e pensar na competição olhando, né, de cima para baixo e não olhando de baixo para cima como está olhando agora, nesse momento, por ser o 5º colocado em um grupo de 8 equipes na primeira fase da competição. Acredito, eu acho que tá mais para o CSE vencer do que o Asa. Pelo fato do CSE jogar em casa, né? E vem numa sequência boa, uma vitória, um empate, jogou muito no último jogo contra o Petrolina. O Asa vem de 4 jogos que não consegue vencer. Enfim, vamos aguardar, né, Tony? Como é que esses times vão entrar em campo. A informação é de que o Asa deve entrar modificado também pro jogo. Vamos aguardar. Eu acredito que a probabilidade do CSE vencer amanhã é maior do que do Asa. O CSE, o tricolor de Palmeiras dos Índios, amanhã vai com tudo diante da equipe do Sergipe. Agora, vale lembrar também que o Sergipe, se perder amanhã, esqueça brigar pelo G4. Eu acho que sim também. Tem uma questão para o CSE, que o CSE, se vencer em qualquer
instância ele entra no G4. Porque os dois à frente são Asa e Retrô. Um mata o outro, né? Um empate, por exemplo, de Asa e Retrô, o CSE vencendo entra no G4. Retrô. Ou seja, em qualquer situação no jogo lá em Pernambuco, quem vencer e quem perder ou se dá empate, o CSE só depende dele para entrar no G4. E aí vem essa premissa que o Viderlan disse sobre o CSE, começar a ver a tabela de cima para baixo, porque até o momento o CSE só viu de baixo para cima, porque entrou no G4, mas foi muito rápido naquele início. E é como eu disse, vai enfrentar um Sergipe que vem dessa pressão, como o Clevânio disse, se perder amanhã, pode praticamente dar adeus a uma possível classificação, só se fizer o impossível. Se o Sergipe perder amanhã, só o impossível para levá-lo a uma classificação nesse retorno, vamos dizer assim, do grupo A4. Mas é aquilo que eu falei agora há pouco. Não é porque o Sergipe está em último que vai vir aquela sensação de vencer quando quiser. Porque toda vez, qualquer clube, qualquer time que imagina que vai fazer o gol quando quer, a qualquer momento, não coloca intensidade no jogo, no fim da partida a gente sabe que não tem um êxito, não consegue um objetivo. Então, quanto mais o CSE for agressivo, for intenso, tirar o espaço do adversário, como fez com o Petrolina jogando no Juca Sampaio, mais perto da vitória ele estará. Agora, se for entrar em campo achando que vai enfrentar um último colocado que, entre aspas, já está morto na competição, pode ser que esse jogo seja traiçoeiro. Aquilo que eu acredito que o Leandro Campos não vai deixar os seus atletas pensarem dessa forma ou agirem dessa maneira, porque é um cara que já mostrou que sabe conversar com o atleta, e o atleta os atletas, melhor dizendo, assimilaram de forma muito rápida, pelo menos o tipo de postura que o time do Leandro Campos ele tem. E a gente falando em off aqui, inclusive foi uma fala do próprio Leandro Campos, pelo que a gente conhece do técnico, que foi um cara que se reciclou, inclusive, como a gente fala no futebol, evoluiu e estudou pra caramba, mesmo sendo, entre aspas, um cara muito experiente. Se ele entrar no G4, com essa equipe que o CSE tem, os jogadores assimilando de forma muito rápida através da parte cognitiva, dificilmente o CSE sai do G4, pelo técnico que tem, pela inteligência que ele tem e saber jogar a Série D como ele sabe, de ter equilíbrio e ter regularidade, como a gente sempre cita. Então, o CSE tem uma chance muito grande agora de passar para entrar no G4 e ter uma regularidade até o fim dessa primeira fase para conseguir classificação. Eu acredito que seja um sério e forte candidato a chegar à próxima fase da Série D. Muito bem. Ô, Tony, eu acredito que o CSE chega muito depois da chegada do Leandro Campos. Não que ele tenha sido o salvador da pátria e que ele tenha tirado algo da cartola para fazer com que o CSE chegasse ao G4, ou possivelmente chegue ao G4. Mas eu acho que a chegada de um novo técnico, quer seja o Leandro, como está sendo, ou qualquer um outro profissional, de um grau de experiência um pouco mais acima, não desmerecendo os profissionais nossos aqui, que eu acho que o Jailson é um baita técnico e já merece um espaço em uma equipe bem maior, no centro maior, mas quando você está muito rotulado aqui no futebol local, quando você traz um técnico de fora, um cara que tem mais experiência, um cara que tem uma rodagem maior de Série A, de Copa do Nordeste, de Série C, o próprio jogador, ele olha diferente para você. Então, o que o Alisson Dantas, por exemplo, pede a um jogador daqui de Alagoas para que ele faça, quando o Alisson comanda uma equipe daqui, o jogador ele vai atender de uma forma, o Jaelson da mesma forma, mas quando vem um de fora, infelizmente é assim, o cara já olha diferente, já dá uma atenção diferente, já tenta mostrar algo diferente, não só pelo fato de estar naquela equipe, mas ele quer mostrar o algo a mais para aquele profissional técnico, porque ele sabe que aquele profissional técnico tem um mercado abrangente fora de Alagoas, e ele quer se empregar em outras equipes, quer abrir mercado em outras equipes. Eu acho que tudo isso influencia. Eu confio muito no trabalho do Leandro Campos e confio muito na classificação do CSE, a entrada no G4 e brigar de forma até o último jogo da fase classificatória por uma classificação no primeiro mata-mata. E olha lá que o CSE está se reforçando, né? Está mantendo contatos com vários jogadores. Tomei conhecimento hoje, o Valmir deve estar sabendo também. Tem jogadores aí que o CSE já chegou a conversar, jogadores experientes, inclusive, com rodagens em Asa e em outras equipes do futebol paulista, inclusive. Bons nomes.